Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 7 do Colégio Naval de 1997. A solução da equação raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x igual a 1 sobre 4 raiz de x é qual dessas alternativas? Bom, perceba o seguinte, ó, que o x mais 1 ele está dentro da raiz, então a gente tem que ter obrigatoriamente x mais 1 maior ou igual a zero, né? Simplesmente pelo fato dele estar dentro da raiz para aquilo ali fazer sentido. Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Mas nós temos também aqui o x, ele também está dentro da raiz. E, mais do que isso, ele está no denominador aqui embaixo, ó. Então, esse x ele não pode ser igual a zero, e como ele está dentro da raiz, ele tem que ser maior do que zero. Então, logo, o x ele tem que ser maior do que zero. Se a gente não tivesse essa parte aqui, ó, então o x seria maior ou igual a zero. Mas, como temos um raiz quadrada de x no denominador, então o x não pode ser zero, então a gente só vai colocar aqui, ó, x positivo. Ou seja, o x ele tem que ser positivo e ao mesmo tempo tem que ser maior ou igual a menos 1. Se a gente fizer a interseção desses dois intervalos, né, desse e desse, então obrigatoriamente o x ele tem que ser positivo, né? E agora a gente, feito isso, né, vamos começar a resolver a nossa igualdade. Então nós temos raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x igual a 1 sobre 4 raiz quadrada de x. Então a gente vai passar esse menos raiz de x para o lado direito. Vamos ficar com x mais 1, tudo na raiz, igual a 1 sobre a 4 raiz quadrada de x mais raiz de x. E aqui o que a gente pode fazer, né? A gente soma essas duas frações, essa com essa, vamos obter 1 mais raiz de x vezes 4 raiz de x dividido por 4 raiz de x. Simplesmente somei esses dois números aqui. Isso vai nos dar 1 mais 4 vezes raiz de x vezes raiz de x, ou seja, raiz de x ao quadrado. Tudo isso dividido por 4 raiz de x. Bom, quanto que é o raiz de x ao quadrado? Bom, raiz de x ao quadrado é o próprio x. Então vai ficar 1 mais 4 vezes x dividido por 4 raiz de x, né? Lembre que o x, ó, ele é positivo. Então nós temos o seguinte, nós temos que raiz quadrada de x mais 1 é igual a essa expressão aqui. Nós temos que raiz quadrada de x mais 1 vai ser igual a 1 mais 4 vezes x dividido por 4 raiz de x. E nós podemos fazer agora o seguinte, a gente pode pegar esse 4 raiz de x que está no denominador e passar para cá multiplicando o raiz quadrada de x mais 1. Aí nós vamos obter 4 raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x mais 1. Isso daqui é igual a 1 mais 4 vezes x. E como que a gente resolve isso agora? A gente vai elevar os dois lados dessa equação ao quadrado. Mas perceba que quando a gente eleva uma equação ao quadrado, a gente pode aumentar o número de soluções para o problema, né? Que não são, na verdade, solução para o problema. Por exemplo, se a gente tem x igual a 1, isso aqui é uma equação. Mas se a gente elevar ao quadrado, a gente obtém x ao quadrado igual a 1. E se a gente esquece que x é igual a 1, se a gente olha apenas para essa expressão aqui, ó, daqui a gente pode concluir duas coisas, né? A gente pode concluir que o x é igual a 1 ou o x é igual a menos 1. Mas, na verdade, o x inicialmente era só igual a 1. Então, quando a gente elevou ao quadrado, quando a gente veio daqui para cá, elevando ao quadrado dos dois lados, nós aumentamos o conjunto de solução. Antes, o conjunto de solução era só x igual a 1, e agora o número menos 1 passou a fazer parte do conjunto de solução. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ao a gente descobrir quais são os valores de x que satisfazem essa equação aqui, quando a gente for elevar ao quadrado, a gente vai ter que fazer um teste para esses valores de x na equação original, né, para ver se eles são de fato solução.
Então, elevando essa equação aqui ao quadrado, nós obtemos o seguinte, né? 4 ao quadrado dá 16, raiz de x ao quadrado dá x, raiz de x mais 1 ao quadrado dá o x mais 1, e tudo isso, né, vai ser igual ao quadrado deste número, que é igual a 1 mais 8 vezes x mais 16x ao quadrado. E daqui, ó, se a gente desenvolver essa parte, 16x vezes x dá 16x ao quadrado, mais 16x vezes 1 vai dar 16x, igual a 1 mais 8x mais 16x ao quadrado. A gente pode cancelar este 16x ao quadrado com esse 16x ao quadrado. Vamos obter 16x igual a 1 mais 8x. Daí, passando 8x para o lado esquerdo, fica 16x menos 8x igual a 8x, ou seja, 8x igual a 1. E daqui, a gente conclui que o x é igual a 1 dividido por 8. Né? E agora, o que a gente precisa fazer é analisar se esse x igual a 1 sobre 8, ele satisfaz essa equação justamente porque a gente elevou ao quadrado a equação. Né? Então, vamos fazer isso agora. Vamos pegar o x igual a 1 sobre 8 e vamos substituir aqui na equação original. Vamos obter raiz quadrada de 1 sobre 8 mais 1 menos a raiz quadrada de 1 sobre 8. Vamos desenvolver o lado esquerdo, depois a gente compara com o lado direito. Isso daqui é igual a raiz quadrada, 1 sobre 8 mais 1 dá 9 sobre 8, menos a raiz quadrada de 1 sobre 8. Raiz quadrada de 9 é 3, então fica 3 raiz de 8, menos 1 raiz de 8. Isso daqui é igual a 3 menos 1 raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 8. E daí a gente pode racionalizar esse número, né? Multiplicar pelo número 1, que é igual a raiz de 8 dividido por raiz de 8. E isso daqui, ó, vai ser igual a 2 raiz de 8 dividido por raiz de 8 ao quadrado, né? Que vai ficar no denominador, que dá 8. Daí a gente pode simplificar o 2 com o 8. Vamos obter raiz de 8 dividido por 4. E agora, vamos comparar com o lado direito. Então, vamos fazer 1 dividido por 4 vezes a raiz quadrada do x, que no caso aqui é 1 sobre 8. Isso daqui é igual a 1 dividido por 4 vezes raiz quadrada de 1 é 1 sobre raiz quadrada de 8. Isso daqui é igual a 1 dividido por 4 raiz quadrada de 8. Daí a gente mantém o número que está no numerador e multiplicamos pelo inverso do número que está no denominador. Fica, portanto, raiz quadrada de 8 dividido por 4. Logo, a solução para o nosso exercício, né? Vamos colocar assim, a solução é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é igual a 1 sobre 8, né? É formado por apenas um elemento. E qual que vai ser a nossa resposta? Ó, a letra A nos diz que é uma dízima periódica. Bom, o x igual a 1 sobre 8, ele é um decimal finito, né? A gente pode até fazer assim, ó, o x igual a 1 sobre 8 é o 0,125, mas a gente pode fazer assim, ó, 1 sobre 8 a gente escreve como 1 sobre 2 ao cubo. Daí, esse número daqui a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 5 ao cubo, que é o próprio 1, né? Vai ficar 5 ao cubo no numerador. E 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, a gente usa a propriedade da potenciação, fica 2 vezes 5 ao cubo, que é a mesma coisa que 5 ao cubo dividido por 10 ao cubo, ou seja, 125 dividido por 1000, que é igual a 0,125, né? Portanto, x igual a 1 sobre 8 é um decimal exato, né? Você também poderia fazer a divisão pelo método das chaves, né? 1 dividido por 8, né? É um decimal exato com 3 casas decimais após a vírgula. Então, a gente descarta a letra A. A letra B diz que é um número natural, quadrado perfeito. 1 sobre 8 não é um número natural, né? É um número racional, que não é um número inteiro. Então, vamos descartar a letra B também.
A letra C nos diz que é um número racional cujo inverso tem 4 divisores positivos. Então, qual que é o inverso do 1 sobre 8? O inverso do 1 sobre 8 é o próprio 8. E o 8, ele tem quantos divisores positivos? O 1 é divisor do 8, né? O 1 é divisor de qualquer número natural. O 2 é um divisor do 8. O 4, o próprio 8. Existem 4 divisores positivos, né? 4 divisores negativos. Então, a letra C está correta. O número 8, ele possui 4 divisores positivos. A letra D diz que é um número irracional, falso, né? 1 sobre 8 é um número racional. E a letra E diz que é um número inexistente. Então, a nossa resposta é a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.